Tema da conversa de hoje: como construir uma marca pessoal realmente relevante em 2026, né? Eu sou a Manu, sou publicitária e eu falo de A principalmente para essa geração como a minha, que pegou as coisas aí no meio do caminho, não é tão digital, mas também nem quer virar a tia do Facebook mais. E eu sou a Thaís Pavan, sou consultora de imagem, eu sou especialista em empresários que querem alinhar a sua comunicação com a sua estratégia, do ponto de vista visual e do ponto de vista também de posicionamento. Nós somos amigas há muitos anos, somos mães e a gente vai contar tudo aqui para vocês que a gente conversa em off e considere-se o terceiro elemento aqui da nossa conversa, porque a gente vai trocar muita figurinha da nossa experiência, da nossa vivência, de tudo aquilo que a gente tem visto atualmente, porque nós somos apaixonadas por atualidade, né, Manu? Muito, eu acho que apaixonados pela nossa profissão, né? Com certeza. E como elas são totalmente conectadas, o marketing e a imagem pessoal, elas andam juntas. Sim. Nada mais justo do que trazer esses temas atuais aqui para ajudar os empresários e empresárias que já entenderam que não tem saída mais. E todo mundo precisa, né? Todo mundo não precisa. Não importa o que você faz, eu me formei em medicina para virar blogueiro. Não, tudo se trata de marketing, de se vender, de criar a sua marca pessoal, que na verdade as pessoas compram de pessoas, né, Manu? E o que eu gosto de falar é que a gente tem que entender que na verdade a rede social é só mais um canal de comunicação. Se antigamente você tinha que fazer outdoor, a panfletagem na sua cidade, conversar com o cara da coluna social, é a mesma coisa hoje em dia. O Instagram, o Facebook, o TikTok, enfim, tantas as redes, né, que forem, elas são mais um canal de mídia. Então precisa ser pensado também, e é a realidade, não tem mais volta, né? Não tem. E hoje a gente vai bater esse papo falando justamente sobre, beleza, já entendi que eu preciso fazer alguma coisa, mas o que eu vou fazer? O que cada um pode fazer? Fulano faz uma coisa, o outro faz outra. Não existe uma regra e a gente vai trazer aqui pontos de vista, tanto do ponto de vista visual, quanto do ponto de vista de conteúdo, de inteligência artificial, do que vocês podem fazer para você construir realmente a sua marca. E aí a primeira pergunta que eu tenho para a Manu é a seguinte: a gente vai ficar fazendo umas perguntas e trocando uma ideia. Manu, qual você acha que é a palavra-chave de uma marca pessoal forte? Construção, né? Constância. Eu vou até devolver com essa pergunta, com uma outra pergunta, essa sua pergunta, que eu acho que o que a gente tem que começar falando aqui é sobre o que é branding, né? E principalmente sobre o que é branding pessoal, o que é essa construção de marca pessoal. Porque branding não é um negócio só. É um sistema de coisas que formam essa percepção da sua marca na cabeça do seu consumidor, né? Do seu, enfim, seu cliente. E é uma palavra que está um tanto quanto banalizada, né, Manu? Nossa, demais. Eu acho que branding, posicionamento, meio que virou a palavra do ano, né? Do ano passado. De repente as pessoas, assim como já foi antigamente o tal do autocuidado, parece que cada período tem uma palavra ali e de repente, bem nesse momento, a gente está com essa palavra do tal do branding em alta. E as pessoas não sabem de fato o que é o conceito branding. As pessoas acham que é simplesmente fazer uma propaganda, mas o branding é uma construção, né? Explica pra gente o que é branding e eu vou complementar falando um pouco do que é o posicionamento, porque são coisas que se complementam, mas não são a mesma coisa, né? É importante falar que, tá na literatura, né? Não é coisa de rede social. Philip Kotler, vários outros pais do marketing aí falam sobre isso já há muitos anos, porque é o que eu disse, não importa o meio de comunicação, mas esse trabalho sempre teve que ser feito, sempre, né? Existiu. Sempre existiu. Inclusive, você pintar a sua fachada do seu escritório, da sua clínica odontológica, a pintura da fachada, a cor que você escolhia, tudo isso no final das contas era o seu branding. E agora o branding está muito mais complexo, porque são tantas variáveis e tanta informação que a gente recebe ali, principalmente pelas redes sociais, por gurus e mais gurus falando aquilo que a gente tem que fazer, que eu vou contar da minha parte. Por muitas vezes eu me sinto um pouco sufocada, porque eu quero fazer tudo que as pessoas fazem. Você tem que isso, você tem que aquilo, e é aquela pressão por ficar multimilionário, por ter uma marca extremamente forte. Então, quando a gente trouxe esse título aqui, a gente quis pensar justamente nessa leveza para você entender o seu jeitinho de fazer o seu branding e a sua forma de se posicionar. O que você tem a dizer sobre isso, Manu?
Eu quero primeiro desconstruir esse conceito, né? A gente falar que branding é isso, são várias coisas juntas. Ele parte do pressuposto de sim, de qual o seu produto, o que você vende, né? O que você oferece para o seu público, mas é tudo que está em volta disso e que constrói essa narrativa na cabeça do público, e por isso que a gente chega na parte do posicionamento, que posição você ocupa. Mas branding envolve sim a cor, envolve sim a comunicação e os meios que você escolhe comunicar, como você comunica isso, mas são muitas pecinhas que vão se conectando para formar uma opinião na cabeça do consumidor. Então, acho que nesse lance de como construir uma marca pessoal que realmente faz diferença em 2026, o ponto principal aqui é a gente falar do contexto atual. E aí que a IA, as redes sociais entram muito, porque depois de tudo isso, de saber em que contexto a gente está, com 1 milhão de ferramentas que podem reproduzir sua voz, sua imagem. A gente já nem sabe mais vídeos. O que é de verdade e o que não é, né? Exato. Como que você vai comunicar de verdade? Como você vai fazer que esse trabalho de branding seja tão efetivo a ponto de trazer confiança para o seu cliente, para que ele compre de você? Porque venda é confiança, né? Sim, com certeza. Então, acho que se a gente for pontuar mesmo um passo a passo de como construir uma marca pessoal forte, primeiro, trazer o seu produto e a pessoa, né, a sua personalidade para frente é o ponto principal. É da onde sai tudo. O que você vende, como você vende, qual a experiência que você proporciona para o seu cliente. Isso é o principal para ele disseminar em todas as outras partes, que seria como você comunica visualmente, tudo isso, mas parte do pressuposto de qual o seu produto. Ele realmente é efetivo? As pessoas gostam do que você vende? O seu LTV é bom? As pessoas voltam a consumir de você outras vezes? Então, qual a sua promessa? Qual o seu produto? Tudo parte daí. E eu sinto que o posicionamento, ele fala um pouquinho sobre o lugar que você ocupa na cabeça do seu cliente, e para você ocupar o lugar certo na cabeça do seu cliente, você precisa entender qual é o seu cliente. O que eu percebo são as pessoas muito desesperadas para vender. Elas querem vender, querem vender o meu produto, querem vender o meu serviço, mas você está vendendo para quem? Você já teve a clareza exatamente para quem você está vendendo? Como você vai se conectar com esse seu cliente, com esse seu futuro cliente, se você não fala a língua dele? Então, essa comunicação, ela precisa ser bem direta. E assim, fica tranquilo que se você mirar no seu cliente certo e a sua comunicação, o seu posicionamento, o seu branding, toda a história que você conta, for de fato um produto que ele precisa, você vai vender. É melhor ter um bom branding, se posicionar no mercado que você quer vender e conseguir efetuar essa venda, do que ficar patinando. Então, no final das contas, o branding e o posicionamento, que é entender aonde você entra nesse espaço do seu cliente, é encurtar caminho. Então, é você reduzir esforço de convencimento, de você precisar realmente fazer, porque a concorrência tá aí, ela tá forte, ela tá na rede social, ela tá em todo lugar, ela tá em N plataformas. Então, quanto mais você mirar certo e você gerar essa comunicação, mais fácil vai ser a venda. Então, assim, hoje qual é o ativo mais precioso que a gente tem? É o nosso tempo, né? É o nosso tempo de não ter que se esforçar tanto para a gente conseguir vender o nosso produto, para a gente conseguir fazer com que as pessoas confiem na gente, na nossa capacidade. E, inclusive, é uma coisa que nós, mulheres, mães, a gente passa muito perrengue, porque como que a gente vai fazer, por exemplo, a Manu acabou de ter filho, né, e ela tem uma agência, e os seguidores dela viram que ela teve filho, e de repente, será que ela vai dar conta? Então, como que ela tem que se posicionar na cabeça desse cliente para falar, cara, eu vou dar conta? Sempre é uma luta, assim, é um esforço, né, é muito constante. Então, eu acho que no fim é isso, é a gente conseguir mirar e acertar exatamente onde a gente quer chegar, sabe? Sim, e saber utilizar das ferramentas que a gente tem para facilitar todo esse processo. É isso, nós, mães de dois, que tem, né, os negócios rodando em paralelo, não só uma coisa ou outra. Eu brinco que empreendedor tem que ter mais de uma empresa, porque senão a gente não dá para ter todos os ovos. Senão a gente não vai ter o quê? Preocupação suficiente, né? Porque só uma empresa, acho que é pouca preocupação. A gente tem que se virar. Uma casa, exato. Vamos fazer mais alguma coisa. E eu falo, e aí a gente tem que utilizar o que tem aí para facilitar. E, gente, rede social
de verdade, vocês vão me achar louca de falar isso, mas facilita Ou o se processo. facilita. Facilita demais. Tanta gente com ranço de rede social, com preguiça de rede social. Lógico, a gente tem as nossas questões de, às vezes, a rede social pressiona, às vezes a rede social traz uma realidade que não é a nossa. Tem todas essas questões que a gente vai falar no próximo episódio. Mas eu acho que é tão fácil, porque eu falo, às vezes eu crio alguns conteúdos que eu jogo uma isca, que assim, o negócio vem, é uma loucura, gente. Quando você sabe jogar esse jogo da rede social, você joga uma isca, o negócio vem. Não, e pensa como antigamente, né, que nem faz tanto tempo assim, não gosto nem de lembrar porque a gente lembra, era tão mais difícil. Isso, você tinha que pagar milhões pra estar lá na Globo, na propaganda da novela. Muito dinheiro. Muita energia, tinha que ter uma campanha inteira desenhada. A gente não tinha teste, a gente não podia errar e consertar na hora. Se você errasse uma vez, eram milhões de dinheiro, de pessoas, de equipes envolvidas. Então, assim, rede social é fácil, ainda mais eu tenho um queridinho, né, que eu não posso falar muito alto, mas o TikTok ainda facilita todo esse processo. Você pode gravar na hora, já postar na hora, testar assunto na hora. Tem uma estratégia muito boa que já fica aí de insight para vocês, que a gente chama no marketing de TikTok first. Então, você testa assunto no TikTok antes e depois você replica para as outras redes sociais no formato de cada rede, porque sim, tem formatos diferentes. Mas, assim, é isso, é entender que essa construção ela é facilitada por esses meios que a gente tem hoje em dia e que o importante é você ser consistente com quem você fala e como você fala para essas pessoas. Então, ter um nicho também é importante, né? Dentro do branding, do posicionamento. Eu acho que a gente falou de algumas coisas importantes, né? A construção, a gente falou sobre o trabalho na rede social, a gente falou sobre entender quem é o seu cliente e se posicionar para ser assertivo naquele nicho que você definiu. E aí, uma coisa que você falou que eu acho muito legal nesse sentido de construção é você se conhecer, porque a gente está falando de marca pessoal. Então, é você. Qual é o jeito que você vai falar? Quem segue a Manu no TikTok, no Instagram, sabe que a comunicação dela é muito leve, muito fluida. Esse é o jeito dela. Eu conheço a Manu desde quando a gente estava na escola. Ela sempre foi assim. E não tem como ela criar uma marca pessoal para ela que seja do coque baixo, da gola alta e do batom vermelho. Porque eu sei que não é ela. Eu sei que ela sempre foi muito conectada com música. O pai dela é muito conectado com música. Então, ela é assim, é muito bom, e eu acho que é uma evolução até pessoal, assim, você ter confiança daquilo que você é. Eu sinto que a maior dificuldade das pessoas é falar, eu sou assim e eu vou me vender assim. Sim. É lógico que a gente faz os ajustes necessários. Ninguém também não é a síndrome Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim. Eu não ligo para as coisas e vou fazer do meu jeito. Mas é você entender o que você tem de bom e não deixar isso se perder. Que eu acho que é isso que no final das contas é o quê? É o branding pessoal. É você saber o que é você e como você vai comunicar. Eu vejo muitas pessoas por aí que por muitas vezes a gente olha e a gente vê que aquilo é um personagem, a gente vê que aquilo não vai dar certo e aquilo não se sustenta ao longo do tempo. Por quê? Porque branding pessoal não é eu vou seguir um arquétipo, para eu vender high ticket eu vou seguir o arquétipo do mago e vou me posicionar usando tal roupa e vou isso não é um branding pessoal, gente. Isso aí você tá pegando um personagem, colocando em você e falando, achando que isso vai te levar para um público. Dali a pouco isso acaba, isso não vai ter longevidade. Não, e pegando esse gancho, daí que é a importância de ter bons profissionais para fazer essa leitura, porque às vezes eu sei de tudo isso, mas você me falando tudo isso e você me dando esse direcionamento... Você fica segura para fazer isso. Exatamente, e para de se comparar, porque rede social não é para se comparar, é para você usar a favor da sua marca, do seu produto, usar como meio de comunicação mesmo. E às vezes quando você se posiciona errado, quando você tenta vender um produto de uma maneira muito, por exemplo, um posicionamento muito forte, muito tal, e às vezes você até distancia o seu cliente, porque você olha aquela pessoa, aquela perfil, você fala, essa pessoa não é pra mim, e no fundo você é um cara super legal, você é um cara que super venderia, tipo, você é a pessoa perfeita, mas você não está conseguindo se conectar com esse cliente, porque você não está sendo você mesmo. Então, a marca pessoal, ela é uma construção com ferramentas de IA, de rede social, de roupa, de oratória, de forma de sentar, de se vestir. Isso aqui é um branding, isso aqui que a gente criou, uma sala, pensando por que a gente não colocou um cenário de podcast escuro, preto?
Porque a nossa construção é a nossa cara. Então, acho que falta um pouco nas pessoas essa ajuda de um profissional, essa percepção de falar assim, Manu, eu preciso de uma ajuda para criar o meu marketing, a minha marca pessoal. E você perguntar para ele, você ter a sensibilidade de olhar para ele e falar, é sua cara fazer isso, não é sua cara fazer isso. Assim como em se vestir, olha, você não precisa usar um escarpão de salto. Tá tudo bem, você não precisa usar nem blazer se você não quiser. Mas você precisa ser você mesmo. Aí você vai estar confiante e segura de si. E de bancar essa decisão, pelo menos durante um período de teste, né? Porque eu sinto que as pessoas mudam muito o tempo inteiro e nenhuma marca realmente é vista como uma marca. Essa construção acontece sem consistência. Por isso que foi uma das primeiras palavras que a gente falou aqui quando ligou a câmera. Precisa de consistência para realmente ocupar essa posição na cabeça do seu cliente, porque senão ele não vai entender o que ele tá vendo ali, com quem você comunica, o que você fala. E aí, por isso que, enfim, a galera do marketing ficou até chata de falar desse negócio de posta todo dia. Às vezes, na verdade, tem rede social que nem é bom postar todo dia, mas a consistência ganha porque é ali a sua arena de teste, né? E aí você vai vendo que dá certo, que não dá. Eu acho que, na verdade, a consistência ganha por duas questões. Primeiro, porque o algoritmo gosta, né? Sim. Você é melhor para responder isso do que eu, mas o que a gente ouve é que o algoritmo gosta. E a segunda coisa é porque o seu público te entende como consistente. Daí ele vai falar, nossa, tipo, essa pessoa é de verdade. Agora, uma pessoa que cada dia tá fazendo uma coisa, o seu público ali entende que você é uma confusão, né? E não é essa confusão que vai gerar a credibilidade, justamente porque num mundo de tanta concorrência, de tanta coisa ali, eu tenho N escolhas. Eu vou escolher quem, do meu ponto de vista, é mais coerente para prestar aquele serviço para mim. Desde qualquer coisa, desde um hotel até, cara, sei lá, tudo. Até o cara que vai limpar meu sofá, né? Exatamente. A gente procura na rede social, isso é muito louco. Até que esses dias o meu marido me perguntou assim, como é que eu faço pra atualizar meu site? Eu falei, porque você ainda tem site. Tipo assim, tudo bem, tá? Existe assim ainda a questão do SEO e da busca no Google, mas ele não precisa ser feito só através de um site. E agora tá mudando um pouco isso, porque a gente vai ter que pensar no SEO para... IA, né? Que aí tem outro nome, pode ser um tópico para outro. A gente vai fazer um episódio só de IA. Então vocês continuem acompanhando esse canal aqui, tanto no meu canal quanto no da Manu. Essa conversa ela vai desmembrar em IA, em roupas, em estratégias para redes sociais, estratégias de como se vestir, como falar, como se comunicar, porque a ideia é essa, assim, são episódios curtinhos que a gente vai trazer temas e, assim, tópicos para você, inclusive, anotar, porque olha só, o tanto de coisa que a gente já falou aí, que a pessoa pode parar para se perceber e tal. Então, a gente vai falar um dia só de IA, porque eu quero fazer muita pergunta para a Manu de IA, e eu quero contar muito para vocês também o que cada cliente de consultoria já me trouxe de coisa que fez por IA e achou que resolveu a vida. Eu cortei meu cabelo na IA, fui lá no cabeleireiro, deu tudo errado. Não, eu tenho pavor de quem fala que é chat GPT. Mas a gente vai falar de outra hora. E eu também quero ouvir muito... Oh, meu Deus. Eu também quero ouvir muito a Thaísa falar de imagem, de construção, porque isso é um assunto que eu amo e que eu tenho zero expertise. Mas a gente vai trazer muito papo legal aqui ainda. Eu acho que foi, né? Aqui eu acho que a gente já falou tudo. A gente tá falando de branding de marca pessoal. Então, a gente falou um pouco sobre as ferramentas. A gente falou um pouco sobre... Que fica essa pegadinha para você pensar sobre isso, sobre que você tem ferramentas, você tem formas de comunicar e você precisa, na verdade, organizar, antes de tudo, a sua cabeça para criar essa construção que a Manu falou, que é o mais importante. Não é um desespero para vender, não é um desespero para aparecer a qualquer custo. É assim, é você ficar tranquilo, que vai dar tudo certo. É só você... Às vezes escrever, né, amiga? Escrever num bom papel, e velho papel e caneta. Ou escrever, ou pedir pra sua IA, fala com a sua IA, fala, cara, eu tô pensando tal. Nem que você use a sua IA como uma... Eu uso muito minha IA pra isso, assim, às vezes eu falo uns pensamentos aleatórios, ela me ajuda a resumir e falar, acho que é por esse caminho, assim. Então é isso, você aproveita depois de assistir esse episódio e para pensar um pouquinho. Você sabe o seu público, você sabe como chegar nele, você sabe qual é o seu jeitinho, o que as pessoas gostam em você e no que você é realmente bom, para você pegar isso como a sua assinatura de estilo, a sua assinatura de comunicação. Então, acho que isso é o mais importante na marca pessoal, né? Melhore muito o seu produto, pense nele, no que você entrega, porque a partir dele você vai ver que você vai comunicar com muito mais facilidade, leveza e clareza. Com certeza. Fica aí de olho pro nosso próximo episódio. E aí a gente vai postando, né, nos nossos canais. E muito feliz que você ficou até aqui.
a nossa ideia é bater esse papo leve, né, Manu? É isso, e trazer esses conteúdos que pra gente são tão naturais Na do dia a verdade, dia. é o momento que a gente saiu da nossa casa, deixou a criançada lá e a gente tá aqui conversando como se a gente estivesse conversando. Semana passada a gente tomou um café e foi justamente essa conversa, né? Então, a gente tá só replicando aquilo que a gente conversaria, o quê? Em off. É isso. Fiquem off aqui entre a gente. Fiquem off. Beijo. Beijo.